vídeo a seguir foi uma edição que eu fiz sobre uma demonstração de aquarela. Nessa demonstração eu mostro como eu desenvolvi essa ilustração aqui, ó. Então vocês vão poder ver com mais detalhes como foi desenvolvida a aquarela para esse caso aqui. Por exemplo, eu mostro a primeira etapa, que eu chamo de chá. Segunda etapa, onde a gente já coloca a cor com maior densidade na tinta, que a gente gosta de chamar de leite. A etapa final, onde a gente coloca mais detalhes na imagem. A figura como acabamento tem mais detalhes, mais nuances. Tá bom? Então vamos ver se esse vídeo vai funcionar para a gente na disciplina de ilustração. Hoje, gente, a gente vai falar sobre dois assuntos, aquarela e personagens. Só que a minha ideia é tentar dar mais ênfase à execução da aquarela. Então não vai ser uma aula sobre design de personagens, tá? Se a gente for falar de aquarela, eu gostaria de mostrar para vocês o que eu pretendo fazer com vocês, tá? Eu pretendo trabalhar aquilo que é um método de fazer aquarela que tem esse conceito, que é o passo número 1, onde a gente tem a tinta extremamente aguada, extremamente diluída, e pode ser chamada de chá. A primeira parte é chamada de chá. Eu coloquei mel aqui, mas é chá. Tá? Por quê? Porque a tinta vai estar absurdamente diluída. Tá? Depois a gente vai para o segundo estágio, que é milk, leite, porque a tinta vai estar menos diluída, como se fosse um leite, tá? Como se fosse... quando eu falo aqui de leite, não é no sentido da cor do leite, a gente não vai colocar branco, é no sentido da densidade do leite. E, finalmente, a gente vai ter algo com a densidade muito maior, que seria mel. Então, veja, densidade de chá, densidade de leite e densidade de mel. Você, por favor, é isso que eu quero que vocês guardem da aula inteira sobre aquarela. Vamos ver se a gente consegue guardar. Densidade de chá, densidade de leite e densidade de mel, tá? Imagine sempre que o mel vai ser muito mais espesso do que o leite e o leite vai ser mais espesso, mais denso do que o chá, tá? Eu fiz aqui esses 3 estágios para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu fiz esse último estágio, onde eu acrescentei ainda mais saturação. Mas o que é que acontece? A aquarela, ela depende muito
da qualidade do papel e da qualidade da tinta. Ou seja, se a tinta não é de muito boa qualidade, é difícil conseguir saturação, tá? É uma saturação máxima. E a gente vai trabalhar com uma tinta de aquarela que é de baixo custo. Esse modelo aqui da Pentel, tá? Que é a mais baratinha e a mais fácil de achar. Tem em praticamente todas as lojas. Essa aquarela, ela é escolar. É uma aquarela geralmente usada por crianças. Crianças japonesas, né? Crianças de Taiwan, ela é de Taiwan. Crianças chinesas. Então, assim, a gente vai usar um material que não é um material profissional, é um material escolar. Porém, eu acho que mesmo sendo um material mais escolar e menos profissional, eu quero mostrar para vocês os fundamentos, porque esses fundamentos podem ser aplicados para qualquer outro tipo de aquarela. Só que é muito mais difícil chegar a uma saturação muito radical utilizando essas tintas, tá? E utilizando também o papel que a gente vai usar hoje, que é um papel básico, né? Que é esse papel da Monteval, da Canson, tá? 300 gramas. É, a gramatura do papel de aquarela tem que ser sempre alta para evitar que ele fique enrugado. Esse papel da Canson, ele é um papel também, não é o top, tá? Não é o profissional, é também um semi. Só que o que eu quero mostrar para vocês não é aquela aquarela fantástica que o Marcos Beccari, né, que os grandes profissionais da aquarela fazem, né? É uma aquarela, vamos dizer assim, a serviço do processo criativo, tá? É uma aquarela prática, uma aquarela que eventualmente você pode, inclusive, entre aspas, corrompê-la, utilizando para acabamento, por exemplo, lápis de cor. Tá? Nesse estágio daqui, eu fiz um pouco de textura utilizando lápis de cor. Tá? Então, assim, você também pode, eventualmente. Só que aí o que é que acontece? Aqui já fica uma técnica mista, tá? Lápis de cor e aquarela. E claro, você não tem que abusar do lápis de cor para não perder as características de aquarela. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Chama atenção para a ideia que é a aquarela para design, tá? Não é a aquarela como uma forma de arte, mas é a aquarela para viabilizar a criação de personagens. Então, gente, eu sempre começo minhas aulas contando uma história, né? Vocês já perceberam. A primeira história foi do Iado, do meu pai. A segunda história foi sobre o desenho que a minha falecida esposa fez durante o nosso primeiro encontro, um croquis. E hoje eu vou falar sobre o gnomo na pandemia, que foi uma série de desenhos que eu fiz, que foram um processo terapêutico para mim, de desenvolvimento, tá? Então, assim, de onde saiu essa ideia de trabalhar com gnomo? Saiu a partir deste livro, que é um livro fantástico. Os autores, tá? Era um livro muito legal. Essa minha versão é em francês, existe a versão em português. É um livro muito disputado nos sebos, tá? O autor dos desenhos é Kurt Villiers e o autor dos textos é esse Huygens. São holandeses. Eu vou mostrar para vocês uma foto dos designers. Olha, são esses dois, ó. Esse daqui é o Kurt Villiers, que é o desenhista, como vocês estão vendo, né? É até interessante para ver o tamanho das pranchas. Olha como são grandes. É quase um tamanho A2, né? Bem grande. E esse daqui é o autor dos textos, tá? Então, esses são as pessoas que eu gostaria de reconhecer como sendo os autores para esse personagem que é o gnomo. Esse gnomo que eu estou fazendo é uma adaptação. E depois eu explico por que uma adaptação, tá?
Então, veja, durante vários semestres, eu fiz isso em aquarela, tá? Todo semestre eu fazia um gnomo. Olha, então, ó, veja. Só que eu percebia que eu sempre acabava criando um outro gnomo. Não era exatamente o gnomo que eu copiava. Eu estava percebendo, olha. Vou mostrar mais para você. Ó, ó. Isso eu tenho, ó, eu fazia isso no semestre, aí no outro semestre eu fazia esse outro, aí fazia esse outro. E aí eu também fui gostando de saber que eu conseguia, como desenhista, como aquarelista, manter uma certa consistência. Então, estava começando a ver como trabalhar com aquarela, tá? Então, assim, eu estava começando a perceber, estava começando a perceber que eu estava conseguindo ter um controle suficiente para trabalhar nisso. E, ao mesmo tempo, a ilustração ficava muito artística, mas ficava muito precisa. Então, esse era um jeito de utilizar. Não, é o meu caderno. E aí, ó, o primeiro deles que eu fiz foi esse. E aí, ó, queria que vocês dessem uma olhada no primeiro desenho, tá? Um desenho mais de frente. Veja como eu estou preocupado aqui, ó, com o estudo de planejamento, né? Veja aqui como eu estou preocupado com a questão da anatomia, ó. Veja aqui, ó, esse é o desenho, tá? É a primeira versão, ó. Veja quantos estudos que eu fiz e zooms do jeito como a mão, né? E é baseado na minha mão, tá? Eu tirei uma fotografia da minha mão, eu estudei, né? Então, assim, é interessante aqui você perceber também que o jeito como o traço não é um traço necessariamente limpo, tá? É um traço que ainda está em desenvolvimento, né? Só que aí, no segundo momento, e ó, daí eu comecei a pensar sobre isso, né? É, esse gnomo, né, que adora a natureza, que protege a natureza e de repente a natureza também vem e traz esse vendaval, né? E ele tem flores para dar, né? Mas dá para quem, né? Então é essa solidão, esse desejo de amor do gnomo e ao mesmo tempo vem assim essa tempestade, né? Que atrapalha esse, essa expansão. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Ó, vou mostrar aqui mais de pertinho. Tá vendo que tem uma textura, né? Veja o jeito como eu fiz as flores, né? O vento está levando. Olha a expressão facial. Tem gente que está curtindo. O cinto, o jeito como a flor está se acabando, né? Tá murcha. Então, eu fiz esses dois, ó. Aí depois tem esse, ele isolado, tristinho, pensando no Aldir Blanc. Talvez seja o próprio Aldir Blanc, Aldir Blanc. Vocês sabem quem é o Aldir Blanc, né? Um dos maiores compositores da música brasileira que morreu. Ele era o parceiro de João Bosco, né? A música mais famosa dele é o Bêbado e o Equilibrista. E, e ele morreu durante a pandemia e quase de forma indigente. Um dos maiores artistas do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. É uma das músicas dele. Querelas do Brasil. Olha, aquele lá da borboleta, gente. Ó, vendo? E aí, olha, veja. O bom é ver a borboleta, porque a borboleta mostra muito o que a aquarela é capaz de fazer, tá vendo? Ela cria essa transparência, cria essas manchas, né? E olha a carinha dele, ó, fascinada aí pela borboleta.
ajudando ela a voar. E aqui, ó, essa aqui é a parte da bola, da esfera, tá vendo? Então ele fica olhando através da esfera, né? Como se fosse uma lente. Para começar a trabalhar com a aquarela. Então, para aquarela a gente precisa de muita água, tá? A gente precisa de uma bacia d'água e duas bacias, sempre. A gente sempre precisa de duas, tá? Então vou colocar aqui, ó. E por que que eu digo bacia d'água? Porque é para ser bastante água, tá? Essa minha aquarela eu vou trabalhar com esses pincéis. São pincéis dessa marca aqui, ProArt, Artist, certo? São pincéis, tem essa gradação de espessura, tá? E também, eventualmente, eu não sei se vai dar tempo, eu vou usar esse outro pincel da Cotman, que não, esses todos são pelos de animal, tá? E esse daqui não, é sintético. Então nós vamos trabalhar com... Os melhores pincéis são aqueles de pelo de animal, né? Só que esse pincel que eu comprei, ó, tá vendo? Ele é da Vinci. Comprei por R$ 150, tá? Esses outros não foram tão caros. Interessante, não é de animal, é sintético, mas é excelente. Então, assim, se você um dia quiser, você dá esse presente para você, tá? É excelente, eu não vou usar hoje. Mas, claro, gente, você pode comprar pincéis da Tigre, tá? Então, tem vários que você pode usar. Não vai deixar de fazer aquarela porque não tem pincel. Então, pincel, água, precisamos de um godê. Então, assim, eu tinha esse aqui de 6 lugarzinhos. Mas aí não vai deixar de fazer porque tem um godê, né? Usa os pires da sua família, da sua casa. Tá? E aí você também pode utilizar essas embalagens de isopor, né? Facilita a vida. E, e é isso. E a tinta que eu vou usar é a tinta da aquarela da marca Pentel. Tá? Então já separei alguns dos meus. Então vamos começar aqui. A minha ideia é a seguinte: a gente vai fazer a ilustração aqui desse gnomo e, ó, eu vou começar desse ponto, eu já tenho um desenho. Essa é a primeira etapa, primeiro passo. Depois, a gente vai fazer esse primeiro passo até chegar nessa parte daqui, que eu chamo de chá, tá? Só que aí, veja, até um chá já um pouco denso, né? E veja, eu não estou usando nenhuma cor natural, né? Eu estou usando marrom. Isso, porque eu quero dar esse tom de envelhecido ao meu desenho. Quero criar esse clima de sépia. Então, ao invés de usar o lápis grafite, um cinza, eu uso sépia. Então, a gente vai fazer isso. E depois dessa etapa, a gente vem para essa outra etapa, onde finalmente a gente usa a cor, ó. Tá? E aí a gente já começa a trabalhar alguns detalhes aqui, ó, tá? Então, a minha ideia é fazer essas etapas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, tá? Eu gosto de trabalhar com dois pincéis. E aí eu acabei desenvolvendo. Veja, durante a demonstração fica um pouco mais difícil de eu trabalhar, porque imagine que eu estou em pé aqui, ó, tá? Eu estou em pé e eu estou olhando através do computador. Isso tudo para fazer uma aula legal para vocês, para poder enxergar bem. Então, o que é que acontece? Às vezes eu acabo não sendo tão preciso. Mas uma coisa eu acho importante, olha, um, um pincel ele só tem água e o outro pincel tem tinta. Então, eu fico trabalhando com os dois. E aí eu vou trabalhar as áreas que são as áreas mais escuras. Então, ó, eu passei água aqui. É como eu te falei, eu não consigo ser totalmente preciso. E aqui, ó, eu venho e trabalho a escuridão. Veja, aqui debaixo do bracinho dele vai ser mais escuro. Aqui também, ó.
essa parte daqui, ela não está recebendo luz. Então, vem aqui, ó. Vocês percebem, né? Eu molho e depois eu coloco a, a tinta no outro pincel. Escuro onde a aranha se esconde. Eita, eita, isso aí deve ser especialista em gnoma. Então eu vou continuar, tá? Eu vou agora acelerar um pouquinho. O que é que eu estou fazendo? Eu só estou fazendo aquelas partes que são escuras. E eu coloco a água e depois eu coloco tinta. Debaixo do cinto aqui vai ser um pouco mais escuro. Dentro da mão dele, ó, lá dentro vai ser mais escuro. Então aqui eu só estou trabalhando ó, dentro da orelhinha dele vai ser mais escuro. Aqui, ó, debaixo do chapéu, nessa área do chapéu, tá? Vai ser mais escuro. E veja, eu agora estou trabalhando aquela fase que é a fase chá, né? Ou seja, eu estou trabalhando bem clarinho. Vocês percebem como eu uso uma mão e depois eu uso a outra? E aí, ó, veja, não me interessa agora as cores das coisas, tá? O que me interessa é que eu consiga dar uma solução tridimensional para o meu gnominho, tá? E se eu tiver alguma dúvida sobre a sombra, eu posso dar uma olhada aqui no Shrek, né? Então, eu posso ver aqui, ó, aí eu percebo que aqui vai ter mais sombra, que debaixo do braço vai ter mais sombra, tá? Que debaixo da cabeça vai ter mais sombra, né? Então eu posso ter meus amiguinhos aqui para ajudar, né? Às vezes eu vou ficar em silêncio porque eu vou ficar trabalhando. E aí, veja, tem toda essa parte daqui da expressão fisionômica dele, que aí eu vou mudar o tamanho do pincel só para eu ter um pouquinho mais de possibilidade de controle, tá? Como eu já mostrei em outro tutorial, a aquarela eu só acho divertido fazer se ela tiver esse lado assim, onde a gente brinca com a água, tá? É, é terapêutico, muito terapêutico, porque nesse mundo que a gente vive, a gente acha que para ter controle das coisas, a gente tem que é, amarrar as coisas. Enquanto que nesse caso daqui, ó, para eu ter controle da aquarela, eu, eu apenas digo assim, ó, olha, aquarela, eu vou molhar aqui, tá? Por favor, preencha esse espaço. Ela vai preencher do jeito que é possível, tá? Existe um comportamento da água, tá? Eu só dou as condições para que a aquarela se espalhe. Tá, ó, tá vendo? Olha, eu dou as condições. Só que eu não tenho certeza se ela vai exatamente para o lugar que eu espero que ela vá, tá? Só que eu já sei que no final tudo vai dar certo. Porque existe uma lógica de luz e sombra que vai garantir o funcionamento dessa aquarela. Vocês estão percebendo agora que nesse segundo momento eu estou botando um pouquinho mais, olha. Aqui eu tenho bem diluída, aqui eu tenho um pouco mais densa. Então estou colocando um pouquinho mais de sombra.
de intensidade de sombra. E vou lembrando a vocês, professor, você está exagerando, você não está fazendo o chá, você está fazendo já um pouco de leite. É. Depois eu vejo essa coisa da aranha. Eu não estou conseguindo seguir. É, então, ó, eu fiz esses. Vou aqui também colocar. E aí eu vou aqui mudar de pincéis. Vou botar agora, lavo o meu pincel. Isso aqui já está um pouco sujo. Vou pegar aqui um médio para trabalhar detalhes. Então aqui eu vou, ó, aqui tem a fivela. Aqui eu vou desenhar um pouco da fivela. Tá? Você vê, aqui tem uma unha. Eu vou trabalhar um pouquinho. Aqui tem dentro da mãozinha dele. Eu tenho aqui a maneira como, digamos, o sapato entra, né? A calça entra por dentro do. Então, eu posso colocar um pouquinho mais de detalhe. Eu tenho aqui a costura, tá? Eu tenho umas dobrinhas, né? De onde. Aí veja, tem uma coisa que é bem interessante também, né? Que o meu traçado é um traçado solto, né? Não é um traçado muito duro. Isso é importante. Eu vejo que, ó, agora, ó, a mágica, ó, o olhinho, ó, tá vendo? E aí eu vou fazendo alguns detalhes aqui, mas eu não vou exagerar não, tá? Porque a gente só faz esse acabamento no fim. Não adianta você ficar desejoso de acabamento perfeito. Você tem que dar uma sensação de que ele está aqui com a gente. É mais ou menos como a gente entra no banheiro e a gente tenta olhar para a nossa própria imagem, depois de um banho quente, e aí o espelho está todo embaçado. Então, essa primeira fase é um pouco assim. A gente está ali, mas está embaçado. Tá? Essa é a analogia que eu posso falar para vocês. Eu vou deixar para fazer as flores em separado, tá? Eu não vou fazer agora, não. Essas flores, ela fica melhor fazendo em separado. Então, por enquanto, eu só trabalhei mais a questão do claro e escuro, tá? Professor, o biquinho do chapéu dele, ó, ficou torto, não tá legal. Eita, e agora o que é que a gente faz? Aí você pode vir aqui, ó, com água. Ó, você bota bastante água, dilui e vem com um papelzinho e tira. Tá? Não saiu tudo, professor, e agora? Você vem de novo com água e aí tira. Então é como se fosse apagando. Pronto, beleza. Aí aqui você pode ver com um pincelzinho e aí fazer essa complementação. Tá? Então veja, gente, essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Eu fiz da maneira bem livre, porque. Tá? Mas eu quero que vocês percebam. Eu também quero que vocês percebam que, olha, ele ainda está molhado, né? A tendência é ele é, ficar, ficar mais claro. Tá? Olha, aqui eu preciso de uma. Que aqui é a dobra do tecido. Estou fazendo no ar e olhando através do laptop. Laptop não, do tablet. Tá? Então veja, é isso que eu quero nessa primeira fase. Essa parte liberta. Aí você tem que deixar secar. Por isso,
Por isso é que eu já fiz para vocês. Tá vendo? Fiquei desenvolvendo esse material didático para vocês aqui, esses dias. Então agora, ao invés de a gente esperar secar lá, esse já está seco. E aí, gente, é muito divertido esse trecho agora, porque o que é que acontece? Você só precisa quase que pintar de cor, como se fosse aquela coisa bem escolar. Então aqui eu tenho o meu azul, ó. Eu tenho o meu azul aqui bem diluído, tá? E tenho um azul aqui bem grosso. Então agora eu vou começar com o diluído. E aí, olha, a roupinha dele é azul. Então eu vou pintando de azul, ó. E olha como é gostoso, porque como eu já tenho a luz e sombra feita com essa base, eu agora só tenho que espalhar. E aí eu estou fazendo a roupinha dele. Mas, ó, essa parte do marrom embaixo, ele vai garantir que a luz e sombra vai ficar coerente. E aí, veja, eu fiz agora, vocês perceberam, né? Eu fiz todo ele em azul e eu cobri essa parte em marrom. Agora, eu posso acrescentar aquilo que a gente... Aqui seria o chá, que é a tinta extremamente diluída. Tá? Levantar aqui um pouquinho por causa do efeito. Agora eu já vou pegar a tinta mais grossa. E aí eu vou colocar naquelas áreas, ó, mais escuras, ó. E aí você tem toda essa experiência, que é uma experiência fascinante da aquarela. Ó, deixa eu mostrar para ti. Que é o jeito como a aquarela vai se espalhando no papel. Tá? Isso é a parte mais deliciosa, mais gostosa da aquarela. Que é você ver como ela vai se espalhando. A gente só descobre o prazer de aquarelar quando a gente começa a admirar o movimento da água. A aquarela é uma viagem e não precisa de substâncias químicas. Quer dizer, a própria aquarela é uma substância química. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa de drogas, né? Extras. Você começa a olhar para o jeito como a dobrinha, como a saturação. Né? E vocês estão vendo, eu estou pegando o pincel bem na ponta, né? Ou seja, eu estou me permitindo também fazer algo mais livre, mais solto. A aquarela é um ótimo exercício para aquelas pessoas que acham que são totalmente viciantes. Essa daqui também é viciante. É, vejam como a aquarela ela está se espalhando. Só que aí, veja, ela também não se espalha totalmente. Tá? Ó, veja que ela parou aqui no cinto, ó, tá vendo? É onde está molhado é que, na verdade, ela cria esse desenho. Se tiver seco, aí ela não se espalha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela parou. Ok? Então veja, e veja outra coisa também, que a roupinha dele é felpuda, né? Então criou um efeito. Deixa eu ver se eu coloco mais pertinho para vocês. Porque tá ficando muito escuro, acho que no monitor. Não é tão escuro assim como tá aqui. Ele tem mais luz. A tela do Google Meet, ela é mais escura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui bem mais. Tá vendo? E claro, aí se eu tiver com muita pressa, louco para que
seque rápido, eu posso usar meu secador, tá? E aí o que vai acontecer é que a tinta ela vai ficando mais clara. A grande arte da aquarela é a grande arte da aquarela é a transparência. E aí a gente pode usar a água também para criar bordas em degradê, né? Então eu não vou usar o secador, só estou mostrando para vocês que é possível usar, tá? Então eu vou agora, temos aqui, agora deixa eu mostrar, eu tenho medo de derramar água aqui. Essa é uma aula perigosíssima, tá? Então vamos lá. Então, olha, agora eu vou fazer com o vermelho. E novamente, gente, é esse espírito, tá? Esse espírito de preencher. E aí, ó, com vermelho é mais gostoso ainda, né? Porque esse vermelho ele vai se misturar muito bem com esse marrom. E aí acontece uma mágica mesmo, assim, de... Ó, toda essa parte aqui ficou branca, agora eu vou botar o vermelho aqui, ó. Só que aí esse vermelho vai se unir com o marrom que eu tinha aplicado antes. É um sépia, na verdade, né? E aí ele vai fazer essa aglutinação. Então, ao invés de eu ficar preocupado com a luz e sombra, essa luz e sombra já vai ser criada pelo que eu fiz em marrom antes. E aí, veja, eu botei aqui o que a gente chamou de chá, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de leite, que é a tinta mais saturada, ó. Ou seja, eu tenho aqui, ó, veja, chamando a atenção, tá? Eu tenho ela bem diluída e tenho a mesma cor bem saturada, ou seja, tem mais, tá mais grossa aqui, tá? Leite. E aí eu posso, ó, fazer coisas assim, ó. Venho, coloco, pincel e deixo a tinta rolar, tá? Vou mudar o meu pincel para um pincel um pouquinho menor, para que eu possa trabalhar alguns detalhes aqui, tá? Embora essa não seja ainda etapa de detalhe, mas é importante que o chapeuzinho dele cubra bem a testa, tá? Então, assim, veja, o que é que acontece? Eu apliquei apenas o vermelho, né? E de uma maneira lúdica, gostosa, sem me preocupar, porque o marrom já vai me dar a informação de tridimensionalidade. Vocês estão percebendo? Tá? Então, essa informação de tridimensionalidade já está feita. Por isso, aquela primeira fase com marrom ela é muito importante, porque ela me permite relaxar nesse segundo momento que eu estou aplicando cor. Porque a coisa mais gostosa da aquarela é aplicar a cor. Tá?
Então, se você fica muito nervoso nessa etapa, fica uma coisa meio difícil da gente trabalhar. E na sala de aula, isso é um dos problemas, porque todos os alunos são muito jovens, né? E quando a gente é jovem, a gente acha que tem que controlar tudo. E a gente não sabe uma coisa que talvez só com o tempo, com a sabedoria, que é o único modo que a gente tem de controlar alguma coisa é criando as condições para que aquela coisa ocorra. Ou seja, a coisa vai acontecer. Nossa missão é criar as condições, não necessariamente prender as coisas, tá? Olha, agora eu vou desenhar essa calça dele, ó. E aí eu tenho esse ocre, tá? Eu já vou fazer ele na parte mais densa, porque essa calça dele, ela é bem grossa, tá? Então eu já vou deixar ela mais grossa mesmo. Sempre lembrando, né, que quando ele secar, ele vai ficar mais claro. Sempre vai ficar mais claro. Então eu fiz isso. E agora, a botinha dele é uma botinha peludinha, mas é tipo ocre também, tá? Então eu vou pegar esse meu ocre aqui mais aguado, tá? E aplicar aqui também. Novamente, como se fosse uma grande brincadeira. Estava fazendo umas aulas de aquarela que sempre era passada aquela base de aguada. Depois eu leio os comentários, tá? Então, veja, fiz isso daqui. É, então, poderia fazer o cinto também. O cinto eu vou colocar como se fosse o mesmo material da calça, tá? Geralmente eu faço de outra cor, mas para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. O interessante aqui de ver o cinto é que o cinto não tem uma base marrom, percebe? Nesse caso aqui. Então ele vai ficar com a cor bem iluminada. É bom até para vocês compararem com a cor da calça. Esse cinto ele vai ficar com muita luz. Ok? E para os tons de pele, o que é que eu vou fazer? Quando eu fiz um amarelo, eu peguei um amarelo e aí batizei com um pouquinho de marrom, tá? E aí ele está bem diluído. E aí eu vou colocar, tem que ter muito cuidado, porque eu não quero que fique amarelado demais, tá? Então eu vou colocar um pouquinho só de cor do rostinho dele, apenas para já dar uma sensação, tá? Uma sensação de pele. Só que eu estou achando que está um pouquinho, é, ficou um pouquinho amarelo demais. Então eu vou aqui e vou pegar um pouquinho desse marrom, que é aquele marrom que eu usei de base, tá? E vou colocar um pouquinho só no amarelo. Vou batizar só um pouquinho. Então, gente, ó, percebam agora, se eu quisesse dar um acabamento melhor para as bordinhas, eu poderia dar, tá? Eu poderia chegar aqui, ah, não, eu acho que essa bordinha ela está muito irregular. Então eu posso chegar aqui e dar um acabamento. Eu posso deitar o pincel, ó. Se eu deito o pincel assim, eu consigo dar um acabamento melhor, tá? Eu poderia fazer isso, só que eu não vou ter tempo de fazer tantos detalhes, tá? Então eu vou hoje só mostrar aqui, e aí eu vou agora
Vocês percebem agora, a gente está nessa etapa que eu pintei sobre o marrom, e agora, a etapa que a gente fez ainda há pouco foi essa, tá? Então, ó, teve essa etapa onde eu coloquei o marrom, e agora tem essa etapa que sobre o marrom eu coloco as cores. E agora vai ter a outra etapa agora. Que é essa daqui, ó. Tá? Vejam como as cores, quando elas secam, ficam mais claras. Então é mais ou menos, ó, imagine isso aqui, ó, tá? Que é o que eu fiz, tá? Ainda há pouco. Quando ela seca, ela fica assim. Então fica mais clara. Lembrando que para mim, que estou observando diretamente, ela está mais clara do que vocês estão vendo aí no monitor, tá? Nesse monitor ele fica muito carregado, fica um pouco escuro. Então ele é mais claro. Então, gente, essa parte é super gostosa, porque aqui você pode começar a brincar mais com detalhes. Você pode começar a fazer uma coisa assim que parece mais com desenho. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar um pouquinho a roupa. Só que agora a gente pode trabalhar com um pincel menor. Então, eu vou pegar um pincel menor. E você pode trabalhar a tinta na sua maior densidade. Então, a gente pode trabalhar agora com a densidade honey, né? Mel. Então, eu tenho aqui, ó, estou sentindo que a tinta está bem grossa. E aí eu venho, ó. Se eu quiser, eu posso fazer até como se fosse, tá vendo? Uma caligrafia, com pinceladas e tal. Tá vendo? Quanto mais densa a tinta, menos ela se espalha. Você tá vendo que ela está bem marcada? Então, quando ela está bem marcada, é a chance também de você trabalhar alguns detalhes. Então, por exemplo, ó, aqui na manga tem uma sombrinha, ó. Aí agora eu posso trabalhar essa sombra. Agora faz sentido eu fazer de maneira um pouquinho mais cuidadosa. Por exemplo, aqui debaixo da barba dele é mais escura, porque tem a sombra da barba. Então posso. Agora o que é que acontece? Se eu fizer de maneira muito pincelada, assim como eu fiz, ó, a impressão que eu tenho é que a aquarela vai começando a ficar dura demais. Eu não gosto, tá? Eu gosto quando ela fica mais espontânea. Então você faz o seguinte, você passa a pincelada, agora pega a água e vem, ó, e dá uma desmancha um pouco a borda dele, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo. Eu vou colocar mais perto da câmera. Aqui, ó, se você olhar aqui, tá bem definido, né? Aí agora eu vou botar um pouquinho d'água, ó. Quando eu coloco essa água e puxo, eu tenho que sentar mesmo. Aí eu consigo, ó, eu tô colocando água aqui, ó. Então eu consigo fazer com que ela não fique tão dura. Tá vendo? E aí consigo ainda manter um pouco dessa fluidez importante para a aquarela. Degradê, né? Então, puxa, ó, só estou colocando água, gente. Eu não estou colocando tinta, não. Água. Tá? Aí agora eu vou colocar tinta, ó. Quando eu coloco a tinta, fica bem rígida, tá vendo? Agora eu vou colocar água. Água pura.
aqui debaixo da barba dele. Eu quero que fique bem denso. E aí coloco água. Entenderam? Então aqui eu consigo começar a fazer um degradê. E aí eu consigo fazer transições, eu consigo sem derramar nada. Eu consigo fazer transições mais delicadas. A mesma coisa eu posso fazer com todas as outras cores. Mas, por exemplo, aqui o chapéu dele. Eu vou colocar um pouquinho só para ser didático, tá? Mas eu não acho que precisa. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Deixar ainda mais forte a diferença aqui, ó. E aí, para não ficar um traço duro, vem aqui com a água. E aí eu crio, ó, esse efeito. Ok? Então, assim, ó, por exemplo, tem coisas que são maravilhosas de fazer, como, por exemplo, a botinha dele. A botinha eu gosto de fazer com um pincel mais fininho e utilizando, eu posso aqui voltar a utilizar aquele marrom que foi do ponto de partida. Então, assim, aí fazer os pelinhos, tá? Será que vocês estão conseguindo ver? Eu vou fazer e depois eu coloco mais pertinho. Para fazer os pelinhos, não pode ser de qualquer jeito, não. O pelinho não é como se fosse uma escovinha, tá? Ele é um pelinho que ele segue o movimento da dobra do, do próprio sapatinho. Então, vou fazer aqui a grosso modo e mostrar para vocês. Tá? Eu fiz bem a grosso modo. Depois, eu tenho um jeito de transformar isso em algo mais diluído. Que é como é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, posso também passar um pouquinho de água. Aí quando eu passo a água, aí ele não fica tão duro. Bem pouquinho a água. Vejam, é, então eu posso mudar o pincel, eu posso voltar para a minha cor base, né? Eu posso fazer os detalhes. Eu acho que vocês têm mais interesse que eu trabalhe a questão do rosto, né? Dos detalhes do rosto, que aí eu até já fiz um pouquinho. Você pode usar, por exemplo, vamos dizer assim, um pincel como esse, da Pentel também, tá? Que você já tem cores nele. Então aqui eu tenho um sépia, tá? Eu vou tentar colocar aqui algo para elevar o desenho. E aí, ó, eu posso aqui, ó, começar a trabalhar a expressão facial. Veja, sempre é interessante começar a pensar em termos de luz e sombra, né? Eu vou apagar aqui uma luz para a gente ver melhor. Vejam como a expressão facial, como as sobrancelhas, como a pálpebra vai ficando.
mais escura. É como se tivesse uma maquiagem, tá? Então, essa maquiagem dessa sombra, você tem que tentar reproduzir. Quanto mais você coloca essa maquiagem, e aí eu vou colocar aqui, mais profundo fica o olhar. Gente, é o seguinte, tem a outra coisa. Quando a gente está fazendo essa ilustração, vamos dizer assim, aí chega esse momento, tá? Aí você está trabalhando bem esses detalhes, né? Aí é muito forte, a emoção fica muito forte porque é como se, principalmente no olho, como se o, é como se ele tivesse vivo. Aí se você estiver triste, se estiver pensando em alguma coisa, né? Sei lá, Aldir Blanc, ou se você estiver com saudade de alguma coisa, meu Deus, nessa hora fica muito forte. Muito forte porque é como se a gente estivesse dando vida a um mundo paralelo. Ó, aí, ó, não sei se vocês estão percebendo, aí eu estou desenhando os cabelinhos que saem do chapéu dele. E aí também a gente vai dando o volume da barra. Esse trabalho aqui é quase um trabalho de achura, tá? Veja bem, eu não posso exagerar demais, porque senão fica muito marcado. Mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês. E aqui, ó, tá vendo? Se eu vou mostrar aqui para vocês, o que é que acontece, tá vendo? Ó, tá vendo que o traço tá forte, tá mais grosso e tal? Aí, nessa hora, também você pode usar desse artifício de comprar uma canetinha de cor sépia. E aí eu tenho uma caneta mais grossa, uma 0,5, tá? E eu tenho outra sépia aqui, 0,1. Então vou imaginar que essa aqui é uma grossa e vou pegar uma média agora. E aí, ó, eu posso agora trabalhar outros detalhes, tá? E aí eu posso pegar a outra caneta mais fininha ainda e fazer os fiozinhos aqui. Veja, nesse caso, a barba do nosso gnome ela é muito significativa, né? Então, vale a pena fazer esse investimento em várias camadas. Veja, eu posso chegar aqui agora, colocar um pouquinho de água. Se eu quero diluir um pouco aquele marrom, lembra? Eu coloquei o primeiro, ó. Eu coloco agora um pouco de água, aí eu crio uma espécie de sombra. Então, aquele traçado, que era um traçado muito agudo, ele fica um pouquinho mais livrinho. Vê como estamos de tempo. 11h26. Ah, meu Deus, como o tempo voa. Então, meus amores, 11h26.
temos apenas 5 minutos. Infelizmente, não dá tempo de mostrar tudo, né? Eu vou só mostrar para vocês o que seria a fase final, seria colocar detalhes em branco, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego a canetinha, eu pego o tubo branco, aperto aqui, ó. Ó, tá vendo que apareceu a tinta? Eu molho um pouquinho o pincel, venho aqui, pego um pouquinho da tinta branca direto da bisnaga, e aí eu coloco, ó, detalhezinhos em branco, porque vai acontecer, o bigodinho dele é branco, né? Então eu tenho que colocar algumas pinceladas em branco, tá? Infelizmente não vai dar para eu demonstrar. Aqui também eu coloco alguns pelinhos em branco. Eu vou mostrar para vocês no desenho final. Vou mostrar nesse daqui, ó. Esse daqui é uma escala bem menor dessa, tá? Então esse daqui, ó, o traço é um pouco mais é, rústico, tá vendo? Mas estão vendo que tem um pelinho branco? Esse pelinho branco é feito com a tinta pura branca. Então, as três fases. A última fase, a fase intermediária e a primeira fase. Eu gosto de chamar a atenção para vocês, aqueles que vão tentar praticar a aquarela, tá? Em casa e tal. Nessa fase daqui é a fase que a gente tende a, a desistir. Porque a gente acha que não vai dar certo. A gente acha que está tudo meio torto, acha que a mancha está demais. Não desista, porque você tem essa outra fase aqui, onde você consegue trabalhar mais os detalhes e as manchas, e aí aquele objeto que parecia disforme começa a ganhar vida. Lembre-se sempre da etapa mel, que é essa etapa densa, com a tinta quase pura, tá? Não abandone sua aquarela nesse ponto. A maioria das pessoas abandona. Por quê? Estão muito acostumados com o controle, né? A perfeição. E aqui, né? Que é como se fosse uma criança em formação.